gente, eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha história aqui no canal Química Explicada. Esse canal é direcionado para você que quer melhorar o seu foco, melhorar a sua organização, você que quer aprender de fato, definitivamente química, você que não gosta de química e você que não tem afinidade e tem dificuldade de aprender esse conteúdo. Também para você que quer relembrar, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Eu decidi fazer química, desde sempre eu quis ser professora, desde sempre eu sempre estava estudando, ajudando meus colegas a fazerem questões. Porém, nessa trajetória não foi fácil, né? Quando eu decidi cursar a minha faculdade, eu estava em dúvida se eu fazia química, se eu fazia física, se eu fazia matemática. Na minha época, o Enem estava começando ainda, então eu fiz o Enem na época, porém, muitas faculdades não aceitavam o Enem, cada faculdade tinha o seu exame de seleção próprio, tinha o FRJ, daí, dentre outros. E aí, nessa trajetória, como que eu fiz, como que eu me organizei para estudar? Então, cada dia eu estudava uma matéria, e aí eu ficava pelo menos 2 horas por dia estudando, relembrando o conteúdo e também fazendo exercício. Então, eu separava por dia as matérias que eu ia estudar. No final de semana eu não estudava, então no final de semana eu descansava, eu ouvia música, eu fazia outras coisas. E a partir daí eu consegui montar um cronograma de estudos. Então eu peguei o conteúdo, tá, dos 3 anos do ensino médio e aí montei uma grade de acordo com o conteúdo. Conteúdo de português, conteúdo de química, conteúdo de física, de matemática. E aí cada dia eu ia estudando esses conteúdos, né? A redação eu fazia, refazia, pegava temas, via as redações de outras pessoas que se deram bem. E aí, dessa forma, eu consegui também inserir outras palavras que são palavras que a gente não utiliza muito no nosso dia a dia, são palavras que caracterizam propriamente uma redação e fazem com que essa redação ela seja mais valorizada, né? Então, existem algumas palavras aí, algumas palavras-chave que vão fazer com que essa redação seja mais visualmente melhor, bonita, seja uma redação que seja mais atrativa, né, aos olhos do avaliador, né, daquele que vai definitivamente ler essa redação, né. E aí o que você precisa muito estudar é a coerência, né, do seu raciocínio, né. Então, quando você faz uma redação, você precisa entender se aquela tua redação, ela realmente está falando alguma coisa boa. Ou se não tem nada a ver com nada, né? Então, você precisa saber a coerência da sua redação e também a coesão dessa redação. Se o que você falou lá no início, você tem que, de alguma maneira, repetir, trazer de volta para o final dessa redação. Então, você não pode falar alguma coisa no início e falar uma coisa no meio, totalmente diferente, e no final você viajou. Então, aí você fugiu do foco, fugiu do tempo, não teve coesão na sua redação, então vai ser 0. Então, você precisa ter uma coerência e uma coesão. Uma coisa extremamente importante, que é uma dica que parece ser comum, mas muita gente não pensa nisso, é que se você tem dúvida de como escreve uma palavra, você escreve um sinônimo, escreve outra, né? Então, teve muita gente na minha época, meu professor falava muito isso, que tinha uma redação, tá? Que foi uma redação da UFRJ, que era sobre lazer, né? Então, a gente sabe que o lazer é com Z. O que aconteceu nessa redação? Muita gente falou sobre laser, que é com S. Então, às vezes, a falta ali do entendimento do que se pede a redação, você vê que é uma palavra simples, lazer, com Z, muita gente achou que era uma coisa super difícil, que era o laser. E aí, de repente, fez uma excelente redação, mas falou sobre laser, não falou sobre lazer. E aí, 0, porque você fugiu do tema, fugiu do seu foco que você tinha que falar. Então, a redação, na verdade, ela não quer saber que se você é um expert do assunto. Até porque ele sabe que um aluno do ensino médio, ele não tem tanto conhecimento daquilo que existe à sua volta, do que acontece no mundo. Ele sabe que a gente tem um conhecimento básico, porque você está prestando ali um vestibular. Então, você quer aprender. O vestibular é para que você possa progredir, que você possa evoluir intelectualmente. Então, você não é um graduado, você é ainda uma pessoa que está saindo do seu ensino médio, então você tem ali um nível básico. Então,
Ele não quer saber se você é um expert do assunto, se você é um especialista, se você é um mestre, se você sabe tudo. Não, ele quer saber se você tem um conhecimento geral básico daquilo. Se você tem ali uma organização das ideias, se você consegue organizar suas palavras. Então é isso que ele quer saber quando ele coloca uma redação na sua prova. E a prova do Enem é uma prova boa, porque se você tiver uma boa leitura, se você gostar de ler, se você tiver ali uma boa sacada de uma percepção, né, do que ele quer, geralmente ele sempre coloca o que ele quer no final da historinha, né? Então o Enem ele sempre tem a questão da contextualização, ele vai falar, e aí no final ele vai contar a historinha, né? No início ele vai contar a historinha e no final ele vai te pedir o que realmente ele quer. Então, de repente, se você, ainda mais em questões de exatas, né? Em questões de matemática, ciências da natureza, então se você meio que souber o que ele quer ali na questão, que é o que está se destacando na questão, você vai conseguir fazer e vai se dar bem naquilo. Então existem algumas coisas que sempre caem. Todo ano cai sempre a mesma coisa, que é no caso de química, né? Chuva ácida, quais são os óxidos responsáveis pela chuva ácida, camada de ozônio, oxidação, reações de oxirredução. Então, por que o meu portão definitivamente ele corrói? Por que ele forma buracos naquele portão? Por que enferruja, né? O que faz com que a camada de ozônio ela se deteriore, né? Por que isso acontece? Então são temas que são de prática aí, porque tem a ver com a contextualização, tá? Pilhas, né? Como essas pilhas elas têm que ser dispensadas, né? Será que eu posso jogar minha pilha lá no mato, né? No terreno baldio? Ou será que eu tenho que armazenar essas pilhas? Então é um conhecimento que envolve também a conscientização desse aluno. Será que esse aluno ele tem consciência do que ele veio fazer aqui, do que ele está fazendo aqui? Qual é o papel dele na sociedade, tá? Então isso aí é que o Enem realmente, a prova do Enem, ela vem avaliar, na verdade, não se você sabe tudo sobre os conteúdos, mas se você, de fato, entende o seu papel aqui na sociedade, tá? O que você está fazendo aqui. Então, existem algumas coisas principais. E aí, dessa minha trajetória, né, quando eu cursei, o principal, na verdade, depois que você entra, você conseguiu entrar, e aí você fez uma boa prova, primeiro você tem que ter uma noção das coisas que você gosta. Então você tem que saber, poxa, eu não gosto de português. Então se você não gosta de português, você não pode entrar numa faculdade de jornalismo, você não pode entrar numa faculdade de letras, tá? Não que você não tenha capacidade, não é isso. Mas é porque você vai passar o resto da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Se você não gosta de falar em público, se você não gosta de falar para outras pessoas, que você não pode fazer jornalista, você não pode fazer alguma coisa que vai lidar com o público, por exemplo, marketing, essas coisas, porque você vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que conversar, a menos que o seu objetivo seja desenvolver essa habilidade, aí já é outra coisa. Porém, o seu caminho vai ser muito maior. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa determinar o que você gosta, a sua aptidão, a sua facilidade, o que você mais gosta. Eu gosto muito de matemática, então você pode fazer engenharia, você pode fazer alguma coisa relacionada à matemática, tá? Você pode fazer alguma coisa que vai trabalhar num banco, tá? Eu gosto de geografia, então você pode fazer várias coisas relacionadas à geografia, você pode fazer oceanografia. Eu amo o mar, eu gosto tanto, queria tanto estudar no mar, se eu pudesse viver a minha vida inteira aqui no mar. E eu gosto de biologia, eu gosto de animais, então você tem que saber o que você realmente gosta e definir isso na sua vida. A partir do momento que você definiu, eu gosto, eu quero fazer isso, eu gosto de lidar com pessoas, eu queria tanto ensinar as pessoas, eu quero transformar as pessoas, passar alguma coisa diferente. Aí sim você começa a galgar quais são os cursos que você poderia fazer, e aí você começa a traçar o seu rumo para conseguir esse curso. A partir do momento que você entra na universidade, aí você tem que começar a entender que entrar não quer dizer que você vai se formar, entrar não quer dizer que você vai sair da faculdade. A pior coisa não é entrar, a pior coisa é sair. Então, a partir do momento que você entrou, você vai ter que arrumar estratégias de organização de estudos, né? Tem gente que fica o tempo todo lá fora, no barzinho, bebendo, conversando, batendo papo, mas ele não entra para a faculdade.
faculdade. Então, esse cara aí vai ser aquele cara que vai ser jubilado, que vai ficar 10, 12 anos na instituição e não vai se formar, tá? Então, você precisa entender que depois que você entrou, aí você vai ter que ter muito mais foco, muito mais concentração, muito mais organização para você conseguir estudar e conseguir, de fato, se formar e conseguir o seu diploma, tá? Mas a melhor coisa que você pode fazer é se organizar agora, tá? Tira essa ideia da sua cabeça que você não gosta de estudar, que você não gosta de química, tá? Tira isso, que aí o seu cérebro já vai começar a absorver melhor os conteúdos, as aulas, e vai começar a abrir aí um leque de oportunidades para você melhorar e progredir. E aí é praticamente certo a sua aprovação. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar também para as pessoas que querem aprimorar o seu conteúdo, aprender um pouquinho mais e relembrar também. Tá bom? Beijo!